Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? É um prazer, um privilégio poder estar aqui. E sei que Deus sempre reserva para nós grandes surpresas. E uma das grandes surpresas da minha vida é poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Eu quero estar agradecendo ao pastor Wagner Gabi por este grande privilégio, por ter confiado em nós para poder estar aqui esses dias ministrando o seminário A Reconquista e treinando a igreja para que essa igreja possa realizar uma grande colheita de almas. E olha, irmãos, eu digo isso com a autoridade do nome de Jesus. Está chegando uma grande colheita de almas. E você faz parte dessa grande colheita. Hoje é culto de missões. E é bom pregar em culto de missões, porque quando nós pregamos em culto de missões, nós descobrimos que nós também temos uma missão. Descobrimos que temos que apoiar nossos irmãos missionários, mas nós também temos uma missão. Eu queria convidar a igreja que está de pé, por favor, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse. E eu gostaria de ler para os irmãos uma carta que não foi escrita por qualquer um, uma carta que foi escrita pelo próprio Deus. E Deus escreveu esta carta para uma igreja que também tinha uma missão. E a missão dessa igreja era ganhar almas, alcançar mais pessoas, fazer com que o reino de Deus fosse proclamado. Mas essa igreja, para cumprir a sua missão, ela precisava estar em comunhão com Deus, em santidade, em obediência, orando, tendo temor, preservando as verdades imutáveis da palavra do Senhor. Eu queria que nós, então, lêssemos a carta que foi escrita à igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Amém. Meus amados irmãos, podem se assentar em seus lugares. Se nós perguntássemos nessa noite, qual seria o título que nós poderíamos dar a esta carta? Eu acredito que cada irmão teria um título diferente, mas olhando para essa carta, eu pessoalmente diria: aqui existe uma mensagem urgente de um Deus que tem muita pressa.
uma mensagem urgente de um Deus que tem muita pressa. Por que uma mensagem urgente? Porque Deus tinha um plano, tinha um projeto, não só para a igreja de Éfeso, mas para a cidade que existia, onde a igreja de Éfeso estava localizada. Deus tinha um plano. E este plano de missão era que aquela igreja se levantasse com a força do Espírito Santo, com a sabedoria do Senhor, e levasse a mensagem do perdão, do arrependimento, para aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam indo para o inferno. Essa igreja tinha uma grande missão. A missão da igreja de Éfeso não era só se permanecer de pé até que a morte chegasse, mas cada um deveria ser missionário. Cada um deveria entender que eram ganhadores de almas. Mas, irmãos, havia um problema. A igreja de Éfeso não estava tão preparada para aquela missão. E nessa noite eu queria convidar os irmãos para que juntos nós olhássemos para esta carta nos mínimos detalhes. E vamos então começar olhando para a introdução, o começo da carta. Nós sentimos, percebemos, que Deus então começa a relembrar para a igreja de Éfeso quem ela foi e o que ela deveria fazer naqueles dias que ela vivia. Deus começa a relembrar o seu passado, começa a relembrar as suas vitórias. Conheça as suas obras, seu labor, sua perseverança. Era uma igreja de boas obras, era uma igreja perseverante. Não pode suportar os homens maus, era uma igreja que não aceitava falsos profetas, tinha zelo com as verdades eternas do Evangelho. Suportastes provas por causa do meu nome. Foi uma igreja que passou por provas, lutas, perseguições, angústias, mas prevaleceu. E nós vemos então Deus relembrando a sua igreja, o seu passado. Ela tinha um lindo passado, uma linda história. Mas, irmãos, depois dos elogios, Deus então começa a falar do presente, do hoje que aquela igreja vivia. E o Senhor então começa a dizer: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o seu primeiro amor. Lembra-te quando foi que caístes, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Meus irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja que poderia se orgulhar do passado. Era uma igreja que tinha uma história e poderia se orgulhar dessa história. Mas era ao mesmo tempo uma igreja que agora estava vivendo um presente que não tinha relação nenhuma com a plena vontade de Deus. Mas o que foi que aconteceu com essa igreja, irmãos? O que foi que aconteceu com ela? A palavra de Deus diz para aqueles irmãos que eles perderam o primeiro amor. Para que aquela igreja cumprisse a missão de ganhar almas, ela precisava então retornar ao seu primeiro amor. Esta era a exigência de Deus. A igreja de Éfeso, irmãos, era uma igreja, quem olhasse para ela poderia dizer que está tudo certo. Ela tinha a mesma aparência, conservava a crença, a doutrina, os costumes, cantavam, adoravam, iam ao templo, ouviam a mensagem. Quem olhasse superficialmente poderia dizer que está tudo certo. Não, essa igreja está pronta para cumprir a missão, para falar para toda essa cidade e para outros lugares que Jesus salva, que Jesus perdoa, que Ele ressuscitou e venceu a morte. Quem olhasse com os olhos humanos, sim, poderia dizer, está tudo bem, está tudo certo. Mas, irmãos, quem olhou para a igreja de Éfeso
não foram os homens, foram os olhos do próprio Deus. E os olhos de Deus, eles enxergam não só o exterior, eles enxergam o coração, ele enxerga tudo o que existe dentro de nós. Os olhos do Senhor podem percorrer entre as paredes do nosso coração e saber quem nós somos, o que estamos fazendo. Ele sabe aonde nós vamos, ele nos conhece profundamente. Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Ele sabia, para aquela igreja cumprir a missão de ganhar almas, ela precisava voltar. E a pergunta é esta, irmãos: o que é voltar ao primeiro amor? O que Deus quis dizer quando disse: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o seu primeiro amor? Lembra quando foi que caíste? Arrepende. O que Deus estava querendo dizer com esta igreja, para esta igreja? Alguns perguntam, o que é o primeiro amor? Você já ouviu, por exemplo, aquele hino que nós cantamos: quero voltar ao primeiro amor, quero rever meus conceitos. Todos nós conhecemos esse hino. Mas, irmãos, para entendermos essa mensagem de Deus, eu queria fazer duas perguntas. A primeira seria esta: o que é este primeiro amor? O que é o primeiro amor? Talvez alguns vão dizer assim: olha, o primeiro amor para mim é aquela alegria, é aquela empolgação que eu sentia quando eu me converti. Eu orava, eu queria falar de Jesus para todo mundo, mas aí o tempo foi passando, eu fui perdendo aquela empolgação, e hoje eu não tenho mais aquela emoção de tempos antigos. Talvez outros vão dizer: não, o primeiro amor para mim não é isso. O primeiro amor para mim é algo mais racional. Olha, a partir do momento que eu conheci a palavra de Deus, entendi a mensagem do Evangelho, aceitei Jesus e conheci os mandamentos do Senhor. Então, o primeiro amor para mim é isso, é o conhecimento que eu tenho, o conhecimento das verdades eternas. Isso para mim é o meu primeiro amor. Talvez outros vão discordar também, dizer: não, o primeiro amor para mim é aquele dia que eu tive um sonho, Deus me deu uma revelação. É aquele dia que Deus falou poderosamente ao meu coração. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Aquele dia para mim foi o meu primeiro amor. Mas na verdade, irmãos, eu queria dizer para vocês: o primeiro amor não é nenhuma dessas três coisas. O primeiro amor que Deus falou aqui nesta carta não é um sentimento, porque o sentimento, ele vem e vai e volta. O nosso primeiro amor não é um sentimento. Não podemos nos basear em nossos sentimentos. O primeiro amor também não é um conhecimento racional. Existem pessoas que conhecem a palavra de Deus profundamente, mas não vivem este primeiro amor. O primeiro amor não é também uma experiência que nos impactou, que marcou a nossa memória. Não é uma experiência também. Então, irmãos, o que seria este primeiro amor tão valioso, tão precioso, que aquela igreja precisava recuperar para cumprir a sua missão de ganhar almas para o reino? Irmãos, eu diria que o primeiro amor é algo bem mais simples do que a maioria de nós pensamos. Sabe o que é o primeiro amor? O primeiro amor é isso. É Jesus reinando soberanamente no trono do nosso coração, de tal forma, de tal maneira, que não haja nada, ninguém, coisa alguma que esteja acima do nosso Salvador em nossa vida. O primeiro amor. Jesus é o primeiro na minha vida. Ele está acima de qualquer coisa nesta vida. Ele é o meu eterno amor. Eu não abro mão deste amor. Eu não abro mão desta aliança. E nada pode tomar o lugar do Senhor no meu coração. Isso é o primeiro amor. Queridos irmãos, quando eu vejo essa carta,
de tempos antigos. Eu vejo ao mesmo tempo a igreja de hoje. Eu vejo ao mesmo tempo os dias em que nós estamos vivendo. Quantos irmãos, quantas irmãs que perderam também o seu primeiro amor. Irmãos que, como a igreja de Éfeso, começaram muito bem, aceitando Jesus como Senhor, se arrependendo dos seus pecados, fazendo um compromisso com Deus. Irmãos que largaram o pecado, a idolatria. Irmãos que creram nesta verdade tão profunda que é a palavra de Deus. Irmãos que passaram por provas, lutas, mas não se desviaram. Irmãos que sofreram ataques do inimigo, mas prevaleceram de pé. Mas então, com o passar do tempo, muitos foram perdendo este primeiro amor. Jesus já não é mais o primeiro. Mas estes irmãos ainda são crentes, ainda frequentam a igreja, ainda dizem que amam Jesus. Aparentemente está tudo certo. Mas se perguntarmos a estes irmãos, será que existe na sua vida alguma coisa que está acima de Jesus? Será que você continua amando Jesus como você sempre amou desde o início da sua vida? Então muitos terão que dizer, entre o silêncio dos seus pensamentos, e dizer, não, existe alguma coisa que está acima de Jesus na minha vida. Algum pecado, alguma coisa que eu sei que desagrada a Deus, mas eu não abandono. Alguma coisa que me prende. Muitos, infelizmente, têm essa experiência, meus queridos irmãos. Mas a segunda pergunta que eu queria fazer nessa noite, ainda pensando neste assunto, a segunda pergunta seria esta: como? Como acontece isso, irmãos? Como pode uma pessoa comprometida com Deus, uma pessoa que foi lavada pelo sangue de Jesus, alguém que tem o seu nome escrito lá no livro do céu, alguém que conhece a verdade de Deus, alguém que já teve temor, agora com o tempo, essa pessoa perde este primeiro amor, perde o primeiro amor. Como pode acontecer isso? Jesus sair do trono. Existe uma ilustração que eu gosto muito dela. Essa ilustração diz que todo homem, todo ser humano tem dentro do seu coração um trono. E este trono, só existe um lugar para este trono. Claro, todos nós sabemos que é impossível dois reis se assentarem em uma mesma cadeira. E o trono do nosso coração é assim, só existe lugar para um rei. Mas sempre vai existir dois candidatos. Um é Jesus, que é o dono legítimo do nosso coração. Ele pagou o preço para nos resgatar. Ele abriu a porta para que nós pudéssemos encontrá-lo. Mas existe um impostor. E qual é o nome do impostor, irmãos? O meu eu. Então, quando eu mando na minha vida, quando eu, então, digo assim, eu faço o que eu quero, eu sei que isso é pecado, mas eu quero fazer isso, eu sei que esse sentimento não agrada a Deus, mas eu vou obedecer este sentimento. Então, irmãos, quando eu se assenta no trono, nós mandamos em nós mesmos. Mas quando o homem ouve a palavra do Senhor, se quebranta, se arrepende, se humilha e fala: Senhor Jesus, a partir de hoje eu não quero mais ficar aqui nesse trono, eu quero sair deste trono, e eu quero te convidar, Senhor Jesus, venha, se assente no seu lugar, reina na minha vida, seja meu Senhor, seja meu Deus. Quando fazemos isto, irmãos, podemos repetir a oração de Paulo, quando Paulo disse: já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando Paulo disse isso, ele disse: eu não mando mais na minha vida, eu não controlo mais os meus sentimentos, eu faço o que Deus me fala, porque Ele é o meu Deus, eu sou o seu servo, e Ele reina no trono do meu coração. Mas então, irmãos, voltando à pergunta, como muitos crentes perdem este primeiro amor? Pelo que vemos, muitos crentes desta igreja haviam perdido o primeiro amor.
E hoje, em nossos dias, muitos continuam perdendo o primeiro amor. Como acontece isso, irmãos? Eu diria, irmãos, que a perda do primeiro amor, ela acontece, na maioria das vezes, de uma forma sutil. De uma forma sutil. Eu diria também que existe até alguns irmãos que já estão perdendo o primeiro amor e nem sabem, e nem perceberam ainda, porque é algo sutil. Isso me faz lembrar de uma experiência que alguns cientistas estavam fazendo, e dessas experiências que eles faziam, eles pegaram a rã como cobaia. A primeira coisa que eles fizeram com aquela rã, pegaram um recipiente de água quente, uma vasilha, água bem quente mesmo. Pegaram a rãzinha e jogaram a rã dentro daquela água quente. Sabe o que a rã fez quando caiu lá dentro, irmãos? Ela pulou para fora. Claro que ela não quis ficar lá, estava pelando, estava queimando, naturalmente. Mas tudo era experiências. Eles agora jogaram aquela água quente fora, trouxeram a água fria, uma água normal, pegaram a mesma rã e jogaram ela dentro da água, mais uma vez. Quando a rã caiu, ela sentiu que a água estava fria, normal. Ela não se queimava mais. Então ela não pulou, ela ficou quietinha, se acomodou. Mas tudo era uma experiência. E eles então acenderam, debaixo daquele recipiente, um pequeno fogo. Mas um foguinho assim lento. Quase que um fogo inofensivo. Mas um foguinho que não se apagava. Que ardia constantemente, dioturnamente. E lá estava a rã, tranquila. O tempo foi passando. Passaram-se algumas horas, a rã ainda estava lá. Mas aquela água fria já estava começando a ficar um pouquinho morna. Mas a rã não se importou, porque foi algo lento, vagaroso. O tempo foi passando. O tempo que não dá tempo, corre e nós nem percebemos. Corre sutilmente, lentamente. Agora aquela água já estava morna. Mas a rã ainda estava tranquila. Porque foi algo muito demorado, muito lento, muito sutil. E assim foi. O tempo foi passando, pouco a pouco, lentamente, aquela água foi se aquecendo. Depois de algumas horas, olhando para a rã, eles perceberam que ela não se movia mais. Estava muito quieta, muito parada. E pegando a rã, olhando para a rã, descobriram que ela estava com seus olhos fechados. Meus amados irmãos, a rãzinha já estava morta. Sabe o que aconteceu? Ela acabou morrendo cozida, sem saber que estava morrendo. Porque foi muito lento, muito vagaroso, muito demorado. Talvez os irmãos estejam perguntando o que a história dessa rã tem a ver com o primeiro amor. Meus queridos irmãos, assim como aquela rã morreu aos poucos, existem muitos crentes que estão também morrendo aos poucos, lentamente, vagarosamente, aos poucos. Ainda estão frequentando a igreja, ainda dizem que são crentes, ainda dizem que amam Jesus, ainda dizem que são evangélicos, mas aos poucos estão perdendo o temor de Deus, aos poucos estão perdendo o relacionamento íntimo com o Espírito Santo, aos poucos estão perdendo a fé na palavra imutável de Deus, aos poucos estão se rendendo ao pecado que sutilmente nos rodeia e nos oferece novos manjares a cada dia. Aos poucos, você ouve aquela vozinha silenciosa, falando nos seus pensamentos: olha, você pode ser crente, tudo bem, mas você precisa ser um crente moderno. Agora é outro tempo, não é como o tempo do seu avô, agora é outro tempo. Meus irmãos, quantos crentes hoje não estão aceitando serem modernos? Ser moderno quer dizer aceitar o pecado,
Ser moderno quer dizer ser crente, mas ao mesmo tempo se sujar com as imundícies do pecado. Quantos crentes não estão sendo modernos? Ninguém é perfeito, e o tempo agora é outro. Eu posso ter o meu comércio, mas eu posso também usar aquela balança mentirosa, eu posso contar minhas mentiras. Quantos crentes não estão entrando por aí, irmãos? E quando nós quebramos o pacto com Deus, perdemos o temor, nós perdemos o brilho, perdemos a aliança, perdemos a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Conservamos a religiosidade, sim, irmãos, a religiosidade é muito fácil de conservar. Conservamos a aparência também é muito fácil de conservar. Conservamos o conhecimento, sim, o conhecimento que nós temos da palavra de Deus, eles estão escritos no nosso coração. Podemos conservar o conhecimento, mas quando nós perdemos a intimidade com Deus, o relacionamento íntimo com o Espírito Santo, então nada vale o conhecimento, nada vale a religiosidade, nada vale tudo que nós temos ou fizemos, porque se não formos amigos íntimos de Jesus, seremos crentes frios, e o nosso coração será um coração de pedra, um coração insensível. Aos poucos, o diabo diz assim: olha, tá bom, você pode ser crente, mas olha, você não precisa ficar lendo tanto a Bíblia, não. Você já conhece a Bíblia, você já escuta o sermão lá todos os domingos, você já leu muito a Bíblia, já conhece a história dos profetas. Irmãos, quantos crentes hoje têm a Bíblia, sabe para quê? O livro para levar no culto de domingo. Hoje é domingo, eu vou levar a minha Bíblia, a hora do sermão, lê junto, fecha, terminou o culto, volta para casa, deixa a Bíblia guardada, passa a semana toda, você nem lembra que precisa ler a palavra de Deus, você nem lembra que você só sobrevive se você tiver a palavra. Você sem a palavra, você é seco, você é morto. Você sem a palavra, você não tem a bússola, você não tem a direção, você não tem o caminho, porque a palavra é viva e nós precisamos da palavra. Aos poucos fomos deixando a palavra. Aos poucos, irmãos, existe tanto crente que está desistindo de orar. Irmãos, que no começo, no início da sua conversão, você orava, você jejuava, você clamava a Deus, você tinha tempo com Deus. Como era importante aquele tempo de oração, quando você sentia o Espírito do Senhor fazendo arder o seu coração. Mas o tempo vai passando, as coisas vão mudando, e quantos não têm mais tempo para orar? Você tem tempo para assistir televisão, tempo para entrar na internet, tempo para trabalhar, tempo para descansar, tempo para passear com seus amigos, tempo para viajar, tempo para ler livros, e tempo para tudo, mas não tem mais tempo para buscar Deus. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta para todos nós aqui, para mim também, para todos nós. Qual foi a última vez que você gastou tempo com Deus, que você chorou, que você se humilhou? O tempo que eu digo não é 1 minuto, não é aquela oração, o telegrama, você acorda, Senhor, abençoe esse dia, amém, já estou indo, está na hora do trabalho. Não é isso que eu estou falando, não, irmão. Tempo com Deus, adorando, louvando, glorificando, sentindo Jesus, abraçando Jesus, ouvindo a voz do Espírito Santo. Qual foi a última vez que você teve esse tempo, meus irmãos, que nós tivemos? Essa é a pergunta. Aos poucos, irmãos, aos poucos o diabo quer roubar de nós a nossa maior riqueza. A maior riqueza que você tem não é o seu emprego, não é o seu carro, não é a sua saúde, não é o seu título, não é o seu diploma, não é a sua família. A maior riqueza que você tem é Jesus reinando no trono do seu coração, como o Senhor da sua vida, o seu maior amor. O seu maior amor, Jesus reinando no trono do seu coração. E quando nós perdemos o primeiro amor, irmãos, nós nos tornamos incapazes de cumprir a missão que Deus preparou para nós. Cada um de nós que estamos aqui, nós não nascemos apenas para sermos buscadores de bênção. Não nascemos para ser apenas pessoas que se livram do inferno. Isso sim, claro que temos que nos livrar do inferno, porque o inferno é um lugar terrível,
Mas Deus não nos chamou só para nos livrarmos do inferno. Deus nos chamou para sermos amigos dele, amigos do Espírito Santo. Existem crentes que acham, eu já estou salvo, pronto, então já fiz o bastante. Mas Deus não quer só um filho salvo. Deus quer também um filho que seja o seu amigo íntimo. O seu amigo íntimo com quem ele pode contar. Meus irmãos, quando perdemos o nosso primeiro amor, perdemos o nosso brilho, perdemos a nossa força. Por mais que tentemos nos esconder por detrás da aparência, da religiosidade, mas aquele coração que antes era um coração de carne, era um coração que tinha temor, que tremia diante de Deus, esse coração vai se transformando em um coração de pedra, insensível. Por isso, irmãos, perder o primeiro amor é perder tudo que nós temos. E voltando na palavra de Deus, naquela carta, nós vemos então o Senhor dizendo, nós vemos o Senhor ensinando para a igreja de Éfeso, o que ela deveria fazer para voltar. Voltar ao seu primeiro amor. Recuperar sua unção, recuperar sua autoridade, recuperar sua força, recuperar sua dignidade. E vemos Deus ensinando 3 passos. 3 passos. Diz assim, lembra quando foi que caístes? Este era o primeiro passo. Irmão, só existe uma coisa que pode roubar de nós o primeiro amor. Essa coisa se chama pecado. Pecado. E o que é pecado? Pecado é a transgressão voluntária e consciente da palavra de Deus, das verdades que estão na palavra de Deus. Quando nós pecamos contra o Senhor e não nos arrependemos do pecado e continuamos com aquele pecado, então o Espírito Santo, ele nos mostra, ele fala conosco, com amor, com compaixão. Mas se nós endurecemos e continuamos, e muitos dizem assim, ninguém sabe, ninguém viu, esse pecado é oculto, ninguém está sabendo, Deus está vendo, os olhos de Deus veem tudo, Deus sabe aonde você vai, o que você pensa, aonde seus pés andam, aonde os seus olhos olham, Deus sabe, mas nós então esquecemos disso, e continuamos. Ainda somos religiosos, ainda carregamos a Bíblia, ainda vamos na igreja, mas continuamos com aquele pecado. Irmãos, como nós temos que fazer para voltar? A Bíblia diz, lembra, quando foi que caístes. Temos que olhar para dentro de nós e falar, Senhor Espírito Santo, mostra meu pecado. Temos que orar dizendo, Espírito Santo, acende a sua luz entre as paredes escuras do meu coração, para que eu veja o meu pecado. Lembra quando foi que caíste. Segundo passo, arrepende. Arrepender, irmãos, não é só reconhecer que é pecado. Arrepender é reconhecer, ir além, dizer, Deus, eu vou largar. Eu vou abandonar tudo o que te ofende, tudo o que entristece o Espírito Santo, eu vou renunciar, porque eu sou de Jesus, porque Jesus é o meu Senhor, porque Jesus é o meu maior amor, o amor eterno da minha vida. Arrepende, diga, Deus, me perdoa, mas eu vou mudar, Senhor. Eu vou começar de novo. Eu não tenho muita força, mas o Senhor me ajuda, me dê força. Eu quero abandonar tudo o que não é seu, eu vou largar. Eu quero ser verdadeiro. Eu quero ter o seu temor. Eu quero de volta, Senhor. Eu quero de volta aquele abraço que eu recebia do Senhor no início da minha conversão. Arrepende. E em terceiro lugar, volta. Irmãos, o Espírito Santo está dizendo nessa noite de uma forma inconfundível. O Espírito do Senhor está falando nessa noite, de tal maneira que você entenda e saiba que Ele fala com você. Ele está dizendo, volta.
Volta para a palavra, volte a ler a palavra de Deus, volte a crer que a palavra de Deus é a verdade, volte a gastar tempo com esta palavra, porque esta palavra é a bússola, é a verdade. Volta, volta, volta. Irmãos, o Espírito do Senhor está dizendo: volta, volta a orar, volta a ter tempo para clamar, volta a jejuar, volte a clamar pelo Senhor, volte a ser amigo de Jesus, volte a ter temor, volte a amar Jesus de verdade. Volta, volta. É isso que o Espírito de Deus está dizendo nessa noite, irmãos. Essa é a palavra que o Senhor está trazendo para nós nessa noite. Volta, volta. Volte a crer nos milagres, volte a ser obediente, volte a amar sua igreja. Alguns irmãos perdem o amor pela igreja. Volte a amar sua igreja, volte a dizer: Deus, eu quero amar minha igreja. Volte a dar dízimo. Alguns irmãos perdem o primeiro amor e perdem o amor também pela obra missionária e não dão mais dízimo. Volte a ser dizimista, volte a investir no reino de Deus, volte a falar de Jesus para os perdidos, volte a falar de Jesus para aqueles que estão indo para o inferno. Volte a adorar o Senhor com toda a alma, com toda a força do seu coração. Volte, volte. E finalmente, irmãos, ainda nessa carta, nós encontramos aqui uma consideração de Deus, uma consideração final. E olha só o que Deus está dizendo. Ele está dizendo assim: se não, o que quer dizer essa expressão? Se não, o que Deus está dizendo? O que Ele está dizendo é isso: se vocês não me obedecerem, se vocês não retornarem ao primeiro amor, então Deus diz o que pode acontecer. Ele diz: virei a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Meus irmãos, aqui está uma palavra muito forte. Deus aqui está falando de candeia. O que é candeia, irmãos? É lâmpada. Lâmpada. Ele está dizendo que se não houver conserto, se não houver arrependimento, a lâmpada que existe dentro de nós vai ser removida. Agora, por que a lâmpada vai ser removida? Porque se nós não voltarmos ao primeiro amor, a nossa luz se apaga. Ah, meus queridos irmãos, todos nós que temos Jesus, nós temos uma lâmpada dentro de nós. O próprio Jesus disse: vós sois a luz deste mundo. Meu irmão, minha irmã, querida igreja, nós somos a luz que Jesus tem aqui nessa terra, para mostrar a sua glória, o seu poder, o seu amor, a sua santidade, a sua justiça, a sua salvação. Nós somos essa luz. Nós temos essa luz conosco, esta lâmpada. Mas olha, Deus está dizendo que se não houver arrependimento, essa luz pode se apagar. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para os irmãos aqui. Digamos que você esteja voltando para casa, já é de noite, está na hora de dormir, você entra no seu quarto, aí você vai acender a luz, quando você aperta o botãozinho, proc, você olha assim, queimou a lâmpada. Bate assim com força, queimou. O que você faz com a lâmpada queimada? Será que você fala assim: ô lâmpadazinha, eu gosto tanto de você, eu vou ficar o resto desse ano aqui na escuridão, pode ficar aí. É isso que você faz com a sua lâmpada queimada? Irmãos, o que nós fazemos quando a nossa lâmpada queima? Nós removemos a lâmpada. Sabe por quê? Quando a lâmpada para de brilhar, ela perde a sua razão de existir. Ela perde a sua razão de existir. E olha, meu irmão, minha irmã, se você perder o brilho de Jesus, se você perder o seu primeiro amor e não quiser recuperá-lo, você será como uma lâmpada apagada. Você vai perder a sua razão de existir nessa terra. Você tem uma razão para existir nessa terra.
Você precisa brilhar para que os homens saibam e vejam que Jesus é o Senhor. Mas olha, irmãos, a lâmpada, a candeia, para se manter brilhando, ela dependia de algo muito importante. Essa luz aqui brilha por causa da eletricidade. Naquela época não existia ainda, o homem não tinha ainda descoberto a eletricidade. Então o que fazia a candeia brilhar, irmãos, era o azeite. O azeite era derramado sobre a candeia que tinha muito azeite, ela brilhava. Mas quando acabava o azeite, ela não tinha mais brilho. Irmãos, o azeite representa o Espírito Santo. E você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer? Eu quero sim. Então o que precisamos fazer, irmãos? O primeiro passo, precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Precisamos conversar seriamente com Jesus e dizer: Jesus, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu quero largar tudo que não presta, tudo que te desagrada ao Senhor. Eu quero voltar, Senhor, a ser como eu era. Eu quero voltar para a sua palavra. Eu quero voltar para o temor. Eu quero voltar para a santidade. Eu quero te amar mais do que nunca, em qualquer época da minha vida. Irmãos, quando Jesus está no trono, então Deus derrama o seu Espírito Santo e a candeia fica cheia, e ela brilha, e ela brilha, e ela mostra para este mundo de trevas que Jesus é o Senhor. Quantos de vocês estão aqui, irmãos, gostam de olhar para a lua e ver a lua bonita, principalmente na época aquela lua cheia? Quando eu estava vindo para Curitiba, andando ali no centro de Belo Horizonte, o motorista que dirigia o carro me levando, falou assim: olha que lua bonita. Quando eu olhei, irmãos, aquela lua grande, bonita, brilhando, brilhando. Aí ele até falou: se a gente tivesse uma foto por aqui, né, para tirar, ou melhor, uma máquina, para tirar uma foto. Você deve estar pensando assim: o que a lua tem a ver com a palavra, irmãos? Você sabia que aquele brilho da lua não é dela? Vocês sabiam disso, irmãos? O brilho que a lua tem não é dela. Então como que ela brilha? Sabe por quê? É o brilho do sol, os raios solares. Chega um ponto que o brilho do sol vai de encontro com a lua, e ela fica bonita, exuberante, como se fosse a princesa, a rainha do céu. E muita gente olha e fala: que lua bonita, como que ela está brilhando. Mas, irmão, se não fosse o sol, ela não teria brilho nenhum. Ela, na verdade, ela não tem brilho nenhum. O brilho dela vem do sol. Eu quero terminar essa palavra, irmãos, dizendo que todos nós somos como a lua. Você tem cara de lua, eu tenho também. Sabe por que nós somos como a lua? Irmãos, a Bíblia diz que a nossa justiça é como o trapo da imundície. Nós, por nós mesmos, com o nosso coração, sozinhos, sem Deus, sem Jesus, sem Jesus governando a nossa vida, nós fazemos um monte de bobagem, nós somos estranhos, a nossa justiça é um trapo. Mas quando nós voltamos para Deus, clamamos pelo Senhor, nos humilhamos e dizendo: meu Deus, eu não posso continuar vivendo sem o Senhor. Meu Jesus, volta para o trono do meu coração. Reina, reina, Senhor. Eu quero te amar intensamente todos os dias da minha vida. Então, irmãos, o brilho de Jesus vem sobre a nossa vida. E nós nos transformamos como tochas de fogo para mostrar a este mundo que o Senhor existe, que o Senhor reina, que Ele é tudo o que Ele disse que Ele é. Eu já estou terminando, mas eu gostaria que nós agora inclinássemos a nossa cabeça por alguns instantes. Faça isso, por favor. O Espírito de Deus, Ele está aqui. A glória do Senhor está neste lugar. O Senhor Jesus, o Senhor Jesus. E a pergunta, irmãos, que o Senhor está nos fazendo nessa noite é esta. A pergunta que o Senhor faz é esta:
Onde está o seu primeiro amor? Será que já houve um tempo em que você amava Jesus mais do que hoje? Um tempo em que você tinha mais temor? Um tempo em que você lutava com toda a força do seu coração contra o pecado? Será que já houve um tempo que você trabalhava mais para Jesus? Um tempo em que você amava mais a Deus? Cadê seu primeiro amor? Se você der uma olhadinha lá no trono do seu coração, você pode encontrar Jesus assentado no trono, reinando soberanamente. Será que existe algum pecado que está competindo com Jesus? Algum desejo carnal que está prevalecendo? Você pode encontrar Jesus reinando no trono do seu coração? Hoje, você é mais fiel do que ontem? Ou hoje você é menos fiel do que os dias que se passaram? O Espírito Santo nos fala nessa noite. A religiosidade não pode impedir que os olhos de Deus nos vejam. A religiosidade não pode impedir que o Senhor conheça o nosso coração. O Senhor vê tudo, sabe tudo. Você tem gastado tempo lendo a palavra, meditando. Você tem tido tempo para buscar a face de Deus. Você tem colocado Deus em primeiro lugar. Como está a sua candeia? Aquela candeia que Jesus acendeu dentro do seu coração. Aquela candeia que precisa brilhar para mostrar o reino de Deus neste mundo. Ela está brilhando. As pessoas estão vendo Jesus através do seu testemunho, da sua vida. A candeia tem azeite. Você é cheio do Espírito Santo. Você tem a força do Espírito Santo com você. Você é amigo do Espírito Santo, amigo íntimo. Ou você perdeu essa intimidade? Ah, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, Ele está aqui hoje. O Senhor Jesus, Ele quer te abraçar. Ele quer te dar um novo abraço. Ele te convida para uma nova aliança. O Espírito Santo te convida para voltar ao começo de tudo. Volte a ter fé como você tinha. Volte a ser sincero perante Deus. Volte a amar Jesus com toda a sua força. Rejeite as tentações, rejeite os desejos da carne, rejeite as oferendas que o diabo te oferece, rejeite tudo aquilo que parece ser doce, é amargo. O pecado vem em forma de algo doce, mas quando ele é praticado, nós descobrimos que ele é amargo, ele é um fel, ele mata, ele nos destrói. Confessa. Arrepende, se humilha. Jesus quer te abraçar hoje. Jesus quer te dar um abraço. Ele quer derramar azeite sobre a sua candeia. Você precisa voltar a cumprir a sua razão de existir. Você existe neste mundo porque o Senhor te criou e te trouxe para proclamar, anunciar. Você tem uma missão nessa terra. Você tem uma missão. Você tem uma missão. Existem pessoas que estão perdidas, longe de Deus, afastadas dos caminhos do Senhor. Deus quer te levar até elas. Mas para que Ele te use poderosamente, você precisa, em primeiro lugar, voltar ao seu primeiro amor. Voltar a ser amigo de Jesus como você era. O Espírito do Senhor está aqui. Eu gostaria que nós ficássemos de pé. Por favor, vamos ficar de pé. Eu quero terminar orando por você que ouviu a voz de Deus hoje. Eu quero convidar você para vir aqui à frente agora. Nós vamos orar juntos. Saia do seu lugar.
eu quero estar orando pela sua vida agora, em nome de Jesus. Você que ouviu a voz do Senhor, vem aqui, pode vir, nós vamos orar. Eu quero orar pedindo ao Senhor que te abençoe, que te renove, que te restaure a sua vida. Se Deus falou o seu coração, eu quero chamar você para vir aqui à frente hoje. Em nome de Jesus, eu sei que você ouviu a voz do Senhor hoje. Pode vir à frente.